Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje você vai conhecer 10 invenções geniais que, por motivos variados, acabaram sendo proibidas. Fique até o final, porque o top 1 vai te deixar pensando por dias. E se você gosta de conteúdos assim, já aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. Top 10. O rádio de cristal soviético. Durante a Guerra Fria, engenheiros criaram um rádio que não precisava de energia elétrica ou baterias. Ele era alimentado pela própria energia das ondas de rádio. Era simples, barato e funcionava perfeitamente. O problema é que era fácil de esconder e permitia ouvir transmissões sem ser detectado, o que preocupava as autoridades da época. A solução encontrada foi banir o seu uso fora de ambientes controlados, principalmente entre civis. A ideia era genial, mas o controle da informação falou mais alto. Além disso, o potencial do rádio de cristal em educação remota, comunicação de emergência e uso civil em comunidades isoladas era enorme, mas foi ignorado por medo de seu alcance. Hoje em dia, muitos pesquisadores revisitam essa tecnologia com outros olhos, tentando aplicar sua simplicidade em soluções sustentáveis para áreas remotas ou sem acesso à energia elétrica. É um caso clássico de como algo revolucionário pode ser engavetado por razões que vão além da ciência. Top 9. O motor de água. Essa invenção já apareceu em diversas versões ao longo do tempo. A mais famosa surgiu nos anos 80, quando um inventor desenvolveu um motor que utilizava a água como parte essencial do processo de combustão. A promessa era revolucionar o transporte, tornando veículos mais econômicos e sustentáveis. Mas a ideia enfrentou resistência de grandes empresas do setor energético e automobilístico. Pressões econômicas e falta de apoio acabaram enterrando a invenção. Embora não fosse uma fraude, ela nunca chegou a ser explorada comercialmente. Além disso, diversas patentes relacionadas a essa tecnologia foram registradas, mas nunca desenvolvidas, muitas vezes sendo compradas e arquivadas por grandes corporações. Especialistas que analisaram os protótipos concordam que, mesmo com limitações técnicas, havia caminhos promissores para o avanço dessa tecnologia. Hoje, com a busca crescente por soluções limpas, o motor de água volta a ser tema de debates e pesquisas. Top 8. O laser acústico. Criado para transmitir informações usando ondas sonoras altamente direcionadas, o laser acústico tinha o potencial de revolucionar a comunicação e o controle de ambientes. Com ele, era possível direcionar som de forma tão precisa que apenas uma pessoa a alguns metros poderia ouvir, sem que ninguém ao redor percebesse. Isso atraiu a atenção de setores militares e de espionagem, mas também gerou preocupações quanto à privacidade. O projeto foi classificado e retirado da circulação pública, sendo considerado sensível demais para uso civil. Imagine assistir a um filme sem fones, em um ônibus lotado, sem que ninguém mais ouça o som além de você. Ou então, receber mensagens sonoras secretas em ambientes urbanos, sem precisar olhar para a tela. A precisão era tanta que abria caminho para usos educacionais, médicos e até em experiências imersivas. Mas tudo isso foi colocado em espera, e as pesquisas civis foram limitadas por regulamentações que visavam evitar seu uso indevido. Top 7. O vidro inquebrável. No início do século XX, um cientista francês descobriu acidentalmente um tipo de vidro que resistia a impactos violentos sem se estilhaçar. A invenção prometia revolucionar a indústria automobilística e até a arquitetura. Mas o processo de fabricação foi engavetado depois que grandes empresas perceberam que isso significaria menos vendas no longo prazo. Afinal, se os produtos durassem demais, o consumo cairia. O vidro inquebrável acabou sendo substituído por versões menos resistentes, mas mais lucrativas.
Isso afetou diretamente não apenas o setor de automóveis, mas também o de eletrônicos, utensílios domésticos e segurança pública. Em vez de se tornar o padrão de proteção em janelas e portas, foi substituído por soluções que quebram mais facilmente. Atualmente, tecnologias semelhantes são usadas em situações muito específicas, como blindagens militares ou joalherias. Mas a ideia original de popularizar um vidro durável ainda está longe de se concretizar. Top 6. O carro que fazia 100 km por litro. Um protótipo criado nos anos 70 por uma equipe independente prometia mudar para sempre o mercado de veículos. Com um consumo extremamente eficiente, o modelo foi exibido em feiras e chegou a ser testado por especialistas. Mas a inovação contrariava interesses de gigantes do petróleo e da indústria automobilística. Misteriosamente, o projeto desapareceu, os registros foram arquivados e os criadores sumiram da mídia. O carro nunca foi produzido em massa, embora sua tecnologia fosse promissora. Testes mostraram que o veículo tinha potencial para rodar longas distâncias com pouquíssimo combustível, utilizando engenharia avançada e materiais ultraleves. Ainda hoje, existem protótipos similares sendo desenvolvidos por entusiastas e pequenas startups, mas nada se compara à eficiência e simplicidade do modelo original. É mais um exemplo de como a inovação pode ser silenciada quando toca em interesses muito grandes. Top 5. A lâmpada eterna. Uma invenção criada por engenheiros no início do século XX que podia durar mais de 100 anos acesa. Não é ficção. Existem exemplares acesos há décadas em museus e quartéis de bombeiros. Mas o conceito de obsolescência programada ganhou força e as lâmpadas duráveis foram abandonadas. O motivo era simples. Se uma lâmpada durasse para sempre, quem compraria outra? A indústria optou por versões mais frágeis e com tempo de vida limitado para manter o mercado aquecido. Estudos mostram que, se essa tecnologia tivesse sido adotada em larga escala, a economia global teria tomado um rumo totalmente diferente, com menos resíduos e menor consumo de energia. Atualmente, algumas empresas tentam resgatar o conceito com lâmpadas LED de altíssima durabilidade, mas ainda enfrentam o dilema de conciliar sustentabilidade com lucro recorrente. A história da lâmpada eterna é, sem dúvida, um dos maiores símbolos de como o mercado molda o que chega às nossas casas. Top 4. O catalisador universal. Um dispositivo que podia ser acoplado a motores e reduzir drasticamente a emissão de poluentes, servindo para vários tipos de veículos. A invenção era prática, eficiente e tinha baixo custo. Foi testada com sucesso em diversos países, mas nunca chegou a ser produzida em larga escala. O motivo? Interesses industriais e falta de regulamentação específica. O produto foi considerado sensível demais para ser colocado nas mãos do consumidor comum, mesmo com seus benefícios ambientais. Além disso, estudos independentes mostraram que o catalisador poderia ser adaptado também para maquinários industriais e geradores, o que ampliaria seu impacto. Mas com a falta de interesse dos setores mais poluentes e ausência de incentivos públicos, a tecnologia acabou esquecida. Hoje, com a preocupação crescente sobre aquecimento global, o tema volta ao debate como uma possível solução que poderia ter feito diferença há décadas. Top 3. O gerador de energia infinita. Essa invenção, muitas vezes associada a conceitos teóricos de energia limpa, funcionava com base em campos magnéticos e movimento contínuo. Embora cientificamente contestada, algumas versões foram de fato construídas e apresentaram resultados curiosos. O problema é que elas desafiavam princípios estabelecidos e colocavam em xeque grandes estruturas energéticas. Por isso, acabaram sendo ignoradas, desacreditadas ou, em alguns casos, proibidas por falta de comprovação técnica, mesmo com demonstrações públicas impressionantes.
Algumas dessas demonstrações aconteceram em feiras de ciência, universidades e eventos tecnológicos, chamando a atenção de entusiastas e pesquisadores independentes. Apesar disso, o estigma de desafiar as leis da física pesou contra elas. A questão é que, mesmo que não sejam literalmente infinitos, muitos dos conceitos envolvidos poderiam ser aplicados em sistemas de alta eficiência. É mais uma tecnologia esquecida que talvez merecesse uma nova chance com os recursos e ferramentas que temos hoje. Top 2. A tinta que repele sujeira. Desenvolvida por pesquisadores, essa tinta utilizava nanotecnologia para criar uma superfície superhidrofóbica, ou seja, impedia que qualquer tipo de sujeira, pó ou umidade aderisse, ideal para construções, roupas, veículos e até equipamentos médicos. Mas sua produção em massa foi suspensa após alegações de que ela poderia ser perigosa em determinadas aplicações. Alguns disseram que o produto comprometia superfícies sensíveis ou gerava resíduos que precisavam de regulamentação. No fim, o produto foi restringido e substituído por soluções menos eficientes. Mesmo com esses desafios, a aplicação da tecnologia em materiais de uso cotidiano poderia revolucionar a limpeza urbana, reduzir consumo de água e produtos químicos, e facilitar a manutenção de equipamentos. A tinta que repele sujeira continua viva em pesquisas de universidades e empresas de nanotecnologia, mas com aplicação ainda bastante limitada. Uma inovação que poderia estar em todo lugar, mas acabou engavetada por precaução ou falta de interesse comercial. Top 1. A máquina de clonar objetos. Inspirada em conceitos avançados de impressão tridimensional, esse equipamento conseguia replicar objetos inteiros com altíssimo grau de fidelidade. Era capaz de copiar desde peças mecânicas até itens de uso cotidiano. O potencial era tão grande que poderia descentralizar completamente a produção industrial. Mas justamente por isso foi considerado arriscado demais para ser usado livremente. Havia preocupações com cópias não autorizadas, reprodução de dispositivos sensíveis e até impactos econômicos em cadeias de produção inteiras. Por isso, o projeto foi encerrado e os protótipos arquivados em instituições de pesquisa. A ideia era tão promissora que, por um tempo, empresas tentaram adaptar a tecnologia para impressoras convencionais, mas com limitações. Hoje, o conceito existe de forma mais simples nas impressoras 3D caseiras, mas muito longe do que aquela invenção original prometia. Um exemplo claro de como algo brilhante pode ser retirado de circulação para proteger estruturas já consolidadas. Essas foram as 10 invenções geniais que acabaram proibidas. Algumas por serem avançadas demais, outras por ameaçarem interesses poderosos. O que elas nos mostram é que nem sempre o melhor para a humanidade é o que chega às prateleiras. E aí, qual dessas invenções você gostaria que estivesse disponível hoje? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, compartilha o vídeo com os amigos e, claro, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!